E aí, boa noite, galera intensiva. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui via YouTube. Hoje, nossa live de número 21, vamos falar sobre a gasometria arterial, tirar todas as dúvidas. Gasometria arterial aí é um dos temas mais pedidos por vocês. Muita gente pediu para a gente falar sobre gasometria arterial. E aí eu trouxe o cara para falar para a gente aí sobre gasometria arterial. Nosso convidado de hoje aí vai ser o César Mello, lá de Brasília, mais que especialista nesse assunto aí, autor de livro sobre gasometria, então vai dar show aí para a gente na interpretação da gasometria, tudo que a gente precisa saber sobre isso. Dá um retorninho aí para mim, pessoal, se o som tá tudo ok, se vocês me escutam bem, se vocês estão vendo tudo certinho. Boa noite aí para vocês aí, galera do chat. Se quiserem mandar aí, ó, falando o que que vocês fazem, se são fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, de onde vocês estão falando, para a gente conhecer um pouquinho aí de vocês, enquanto o pessoal tá entrando aí. Vai mandando aí pra gente no chat. Enquanto isso, vou colocar o César aqui para aparecer junto com a gente, dar uma boa noite para ele. Boa noite, César. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo, viu? Oi, Ivens. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu que te agradeço aí o convite para participar aqui com vocês, né? É um prazer enorme participar aí dessa live no teu canal. Aproveito também para cumprimentar e dar boa noite a todos que estão aí no chat, a todos que nos ouvem, né? Estão ligados aí nesse bate-papo, né? Eu sei que tem gente aí do Rio Grande do Sul, tem gente aí do Amazonas, enfim, tem gente para todo lado. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Vendo aqui os nomes aqui, ó, eu vi o pessoal que é de São Paulo, vi pessoal lá do Sul, vi pessoal de Mato Grosso, vi pessoal do Norte, lá de Belém, gente do Nordeste aí, de alguns estados aí, alguns nomes que eu já conheço. A gente tem gente aí do Belo Brasil Horizonte, todo. legal. Belo Horizonte, tem gente que é de Brasília aí também, sua atual cidade aí, né? Uhum, exatamente. Aí, ó, a Renata acabou de mandar, ó, sou de Brasília, aluno do nono semestre de fisioterapia, isso aí. Muito Pessoal de bom. Goiânia aí também, ó, Maiara do seu ladinho aí, César. Beleza. Pessoal, então, ó, aproveitem aí, já que vocês pediram, né? César, esse aí acho que um dos temas que foi mais pedido aí durante o decorrer das lives. O pessoal sempre em busca aí, né, de ver mais sobre gasometria, aprender uma interpretação melhor. Muita gente foi melhorar sua prática, né? Aproveitou para melhorar sua prática agora com tudo isso que a gente viveu aí. E aí acho que vale a pena a gente fazer aquela grande revisão e melhorar os nossos conhecimentos, né? Bom. Então vamos nós. Tá liberado aí, Ivens? O que é que você quer que eu faça? Toco minha Ó, aula aqui, enfim. fica à vontade, pode compartilhar aí sua tela. Deixa eu ver se você consegue aí, ver se já está liberado. Eu acho que ainda não. Então deixa eu só liberar você aqui. Veja aí se você consegue. Deve dar agora. Consigo, tá aí. Assim tá bom ou será preferível botar no modo de apresentação? Se você conseguir colocar no modo apresentação, acho que fica melhor para quem está vendo no celular, acho que melhora um pouquinho, né? Aí, Pronto, tá aí. ó, fica à vontade, meu amigo. Pode iniciar sua aula aí, se apresente aí à vontade e boa aula aí para você. Tá bom, muito obrigado então mais uma vez, Ivens, pelo convite. Grato à presença, agradeço a presença de todos aí. E a ideia então, nesses próximos minutos, é discutir um pouco acerca da gasometria arterial e do equilíbrio ácido-base, quais são os fundamentos que estão por trás disso daí, não é? E como que a gente aplica isso na nossa prática do dia a dia, não é? Dada a limitação do tema, não vou conseguir fazer uma apresentação muito maior, que eu dependeria de muito mais tempo. De toda sorte, farei uma apresentação mais ampla, que dê uma visão geral de como é que eu acho que isso aqui deve ser interpretado, discutindo detalhes aqui e ali, e depois a gente poderia abrir para o bate-papo, se for o caso, e responder as perguntas que aparecem aí, se você concordar com isso. Bom,
Eu sou fisioterapeuta, né, de formação e de atuação também, não é? Fiz a minha pós-graduação estrito e lato sensu em Brasília. Depois eu fui ao Canadá, onde eu fiz 3 anos de pós-doutorado. No meu retorno, então, hoje, atualmente, né, sou fisioterapeuta da Universidade de Brasília, onde eu coordeno o laboratório de fisiologia respiratória na Faculdade de Medicina, e tenho um serviço de reabilitação pulmonar, reabilitação cardíaca e pós-alta. Enfim, essa é a minha vida acadêmica e clínica. Legal. Então, a primeira coisa que a gente fala, enfim, a gente olha para uma gasometria dessa daí, né, com pH de 7,12, PaCO2 de 35, PaO2 60, bicarbonato 10 miliequivalente litro, saturação de 90%. Uma vez que a gente expõe isso para um grupo de pessoas, já vem um primeiro raciocínio e diz: isso aqui é uma acidose metabólica. E a discussão começa e termina aqui, o que é muito curioso, não é? Por que isso é curioso, olhar um troço desse e dizer isso aqui é uma acidose metabólica e para por aí? Porque quando a gente faz isso, não é? E a gente olha com um pouco mais de cuidado para uma gasometria, a gente tem outras variáveis que estão medidas, né? pH, PaCO2, PaO2, bicarbonato, saturação no mínimo. E quando a gente olha para uma gasometria daquela e diz se é acidemia, se tem a acidose metabólica, respiratória, o que quer que seja, a gente está usando simplesmente 3 valores do que aparece e estamos ignorando outros 2 que são de extrema relevância. E aí a gente joga fora 2/3 da informação que a gasometria arterial tem para nos dizer. O que eu quero dizer com isso, então, é que se nós utilizarmos a gasometria arterial tão somente para dizer se o sujeito tem um distúrbio ácido-base, a gente limita muito, né, o uso que esse exame pode nos informar e, portanto, a aplicação disso junto ao paciente. Então, não é uma estratégia muito boa essa de pegar um exame desse e dizer qual é o desequilíbrio ácido-base que o paciente tem, se porventura ele tenha, né? Então, a interpretação e a visão geral, e eu acho que é o melhor caminho a se seguir, é o seguinte, entender que a gasometria te permite estudar 3 sistemas fisiológicos, te permite estudar 3 processos fisiológicos e, a princípio, utilizamos 3 equações, tá bem? Os 3 sistemas fisiológicos que esse exame nos permite estudar são o sistema respiratório, o sistema renal e o sistema gastrointestinal. Os 3 processos fisiológicos que nós somos capazes de estudar são a ventilação, a oxigenação e o equilíbrio ácido-base. E as 3 equações, a princípio, são a equação da ventilação alveolar, equações da troca gasosa e equação de Randerson-Hasselbalch. Então, em vez de utilizarmos esse exame somente para dar o diagnóstico de desequilíbrio ácido-base, né, é legal a gente estender um pouco a sua aplicação para entender acerca da ventilação, da oxigenação do paciente, que a gente tem muito a oferecer para o paciente como terapêutico, uma vez que a gente compreende esses mecanismos aí, não é? Então, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, olha aqui para essas variáveis, que são as variáveis que vêm, né, no exame gasométrico. Veja só, se nós utilizarmos a PaCO2, se nós avaliarmos, melhor falando, de forma isolada, nós estamos olhando para a ventilação do paciente. Ao passo que, se nós utilizarmos e interpretarmos a PaCO2, a PaO2 e a saturação arterial de oxigênio em conjunto agora, as 3 ao mesmo tempo, nós estamos olhando para a oxigenação do paciente. Ao passo que, se nós utilizarmos, então, em conjunto, o pH, a PaCO2 e o bicarbonato, aí sim, nós estamos olhando agora em conjunto para o equilíbrio ácido-base. Então, os 3 processos estão aqui. O que chama a atenção é a variável PaCO2, porque ela está, sendo utilizada, ela é utilizada para a avaliação dos 3 processos. Então, essa é a variável-chave, e é por ela que eu acho que a gente precisa começar a nossa conversa e começar a analisar a gasometria arterial, tá bem? Então, como eu disse, se a gente olha para a PaCO2 isoladamente, nós estamos olhando para o processo chamado de ventilação, não é? O processo chamado de ventilação, que nada mais é do que um processo mecânico responsável por levar o ar para dentro e para fora dos pulmões. É isso que a gente está olhando. A gente olha para essa variável
isoladamente. Não é? E aí entra em jogo uma equação chamada equação da ventilação alveolar, que diz assim: a pressão arterial do gás carbônico, essa que a gente enxerga na gasometria, ela é igual à produção do gás carbônico multiplicado uma constante dividido pela ventilação alveolar. Então, fica muito claro aqui que essa PaCO2 ela é o resultado do equilíbrio entre o que se produz e o que se elimina de gás carbônico. E a importância disso, né, veja você que graficamente é que quando a ventilação alveolar aumenta, a pressão alveolar de gás carbônico diminui, e o inverso disso é verdade. Quando a ventilação alveolar diminui, a pressão alveolar do gás carbônico se eleva. Agora, o mais importante disso tudo é que, à beira-leito, a gente não se preocupa em mensurar a produção do gás carbônico, tampouco a ventilação alveolar, porque, além de dar trabalho, a gente não precisa fazer isso. E a gente não precisa fazer isso baseado em dois princípios muito importantes. O primeiro princípio, mas num princípio muito importante, o sistema respiratório tem reserva neuromecânica para eliminar via ventilação o gás carbônico produzido. Esse é o princípio. Então, se eu sei que o sistema respiratório tem reserva para eliminar o gás carbônico, se eu encontro alteração na PaCO2, eu sei que o defeito está na ventilação. Muito embora eu não precise medir a ventilação do paciente, porque eu tenho a PaCO2. E partindo desse princípio, eu sei se a ventilação é adequada ou não. Então, esse é o primeiro exame quando a gente olha para a PaCO2 isoladamente. Nós estamos olhando para um processo mecânico chamado de ventilação, tá bem? E o que é importante disso é que o controlador central, né, ele recebe informações tanto da periferia quanto do centro mesmo, do sistema nervoso central, acerca de PaCO2 e da concentração de íons de hidrogênio. E essa ventilação ela é modulada para mais ou para menos a depender da PaCO2 e do pH. Então, a nossa ventilação ela é ajustada ciclo a ciclo para que a PaCO2 se mantenha nos níveis de normalidade. Tanto é verdade que se nós resolvermos correr ali alguns quilômetros, a nossa ventilação vai aumentar em função do aumento da produção do gás carbônico. A produção do gás carbônico sobe, a ventilação sobe de forma adequada e mantém os níveis ajustados, até um determinado ponto, obviamente. Não é? Então, essa é a beleza da história. A ventilação ela se ajusta em função da PaCO2 e também por conta do pH e dos íons de hidrogênio líquido cefalorraquidiano. E é, portanto, então, essa é a variável, portanto, que nos diz acerca se esse processo é adequado ou não. E aí, então, a interpretação disso é que quando a gente olha lá para a gasometria arterial, a gente compreende que a normalidade está entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, e quando isso acontece, a gente diz que o sujeito tem eucapnia. Por outro lado, se eu percebo, né, que a PaCO2 está acima de 45 milímetros de mercúrio, o que importa para mim nessa hora é que o doente está hipoventilando, o que significa dizer que a ventilação alveolar do paciente está aquém do que deveria, independentemente da produção do gás carbônico. A ventilação está abaixo daquilo que deveria ser. E quando eu olho para a gasometria e percebo que a PaCO2 está abaixo de 35 milímetros de mercúrio, automaticamente eu compreendo que a ventilação está acima do que deveria, está eliminando muito gás carbônico em relação à produção do gás. Essa é a pegada. Então, olhar uma PaCO2 isoladamente não interessa, quer dizer, saber tão simplesmente se ela está menor que 35 ou maior que 45. O que interessa é saber se a ventilação é adequada à produção do gás carbônico. Se sim, ou se está aquém ou além do que deve. Isso é extremamente relevante. A gente vai ver por que não só na aplicação da ventilação, como também nos outros sistemas daí para frente. Então, feita a avaliação da ventilação, que é através da avaliação isolada da PaCO2, a gente parte para o ponto da frente, que é estudar um conceito muito mais amplo, chamado de oxigenação. Não é? Oxigenação. E para que a gente faça isso, a gente precisa, em conjunto agora, olhar para essas três variáveis, a PaCO2, a PaO2 e a saturação arterial de oxigênio. É a avaliação em conjunto dessas variáveis que vai nos dizer se a oxigenação de um determinado paciente é adequada ou não. Não é? A gente se lembra lá da fisiologia que as doenças respiratórias, doenças pulmonares, melhor falando, elas podem alterar a relação ventilação-perfusão. E é essa ventilação-perfusão,
a responsável pela determinação da pressão arterial do gás carbônico em última análise. E como a gente sabe que o espectro da distribuição da relação VQ pode sair de áreas de Shunt, não é? Que é o extremo do baixo VQ para o infinito do espaço morto, quer dizer, fisiológico, que é o bloqueio completo da circulação, a gente precisa, ao olhar a PaO2, a PaCO2 e a saturação em conjunto, saber do que se trata nesse espectro da distribuição da relação ventilação-perfusão, para ver se a gente precisa tomar alguma atitude em relação à oxigenação do paciente ou não. Essa é a graça. E lembrar que as doenças pulmonares, todas, sem exceção, alteram em algum grau a relação ventilação-perfusão. E que os 300 milhões de alvéolos, cada um deles terá um valor da relação VQ. Mas o que a gente enxerga na gasometria é o conjunto desses 300 milhões. E a arte está em saber, bom, o que está preponderando aqui. A gente vai para frente. Se a gente olha para uma figura dessa, né, tendo uma representação muito simplificada do sistema, um modelo bicompartimental, a gente percebe que os dois alvéolos aí, eles trocam gás adequadamente. E quando a gente olha para a gasometria dele, olha lá, que tem uma pressão de oxigênio lá na artéria de 100 milímetros de mercúrio, PaCO2 de 40 milímetros, saturação de 98%, parece que está tudo ok, porque os dois alvéolos estão trabalhando, estão trocando gás como devem. Agora, se a gente tem uma condição dessa daqui, em que um alvéolo tem a sua relação ventilação-perfusão igual a 1, ou seja, está tudo certo, mas o outro não tem uma baixa da relação ventilação-perfusão, perceba que o que sai no sangue final, ou o que a gente analisa no sangue arterial, é uma PaO2 já reduzida, por conta do baixo VQ de um dos alvéolos ali. Mas essa PaO2, então, a gente fala, puxa, a PaO2 está baixa. Da onde vem esse distúrbio? E aí, saber qual distúrbio é determinante, a gente vai ver por quê. Então, quando a gente olha para a oxigenação, a gente está se perguntando se as trocas gasosas dos pacientes estão adequadas ou não. E se não estiverem adequadas, qual é o defeito que leva a troca gasosa a não estar adequada? E aí, a gente usa aqui uma equação para compreender esse fenômeno, que é a equação da pressão alveolar de oxigênio, que diz que essa pressão alveolar no oxigênio, ela depende da fração inspirada do gás, que multiplica a pressão barométrica menos 47, para a gente ter a pressão do gás seco, né, tirando o vapor d'água, menos a PaCO2, olha ela aí, dividido pelo quociente respiratório. Então, vejamos, um sujeito que é ao nível do mar e o ar ambiente tem um pH de 7,22, PaCO2 de 62, PaO2 de 62 milímetros de mercúrio também, bicarbonato de 10, saturação de 91%, algumas armadilhas podem nos esperar aqui. Se a gente olha para a saturação de 91% com o oxímetro de pulso, a gente pode pensar, bom, está saturando acima de 90, está tudo bem. As trocas gasosas estão adequadas. Mas não é bem assim, perceba. Esse paciente aqui, nesse exemplo, satura 91%, mas a PaO2 dele é de 62 milímetros de mercúrio. A primeira pergunta é, esse paciente tem hipoxemia? Sim ou não? Não é? E depois, se tem, será que esse paciente precisa receber oxigênio suplementar? A princípio, até poderia, porque veja, né, ao nível do mar e ao ar ambiente, a PaO2 deveria ser acima de 80 milímetros de mercúrio, está 62. Então eu posso pensar que, opa, esse paciente precisa receber oxigênio suplementar. Mas não é bem assim, porque eu preciso saber quanto de oxigênio tem no alvéolo desse doente. Tem 62 na artéria, mas eu preciso saber quanto tem no alvéolo. E aí eu lanço mão daquela equação ali, resolvendo isso tudo, eu calculo a diferença alvéolo arterial de oxigênio, ou seja, eu sei o que é que tem no alvéolo agora, porque eu calculei, sei o que tem na artéria recebido ali da gasometria, faço a diferença entre eles, e nesse exemplo, perceba, a diferença é muito baixa, está em 9,5 milímetros de mercúrio, ou seja, tem pouco oxigênio no lado arterial porque chegou pouco oxigênio no alvéolo. Então, o defeito não está na membrana alvéolo capilar. O defeito está na quantidade de gás que chega para renovar o gás alveolar. Mas e se eu olhar com cuidado, eu já sabia da avaliação da ventilação anteriormente. Porque se eu olho para a PaCO2 de 62, eu compreendo que o indivíduo está hipoventilado. Então, se ele hipoventila, opa, e a PaO2 dele está baixa, é possível que a causa dessa hipoxemia seja a hipoventilação alveolar. E se assim for,
que é o caso deste nosso exemplo aqui, fica muito claro que o oxigênio suplementar não está adequadamente prescrito para esse indivíduo, porque o defeito da oxigenação dele, ou a hipoxemia dele, não vem de um defeito da membrana alvéolo-capilar de oxigênio, mas sim de um defeito mecânico vindo lá no processo anterior da ventilação. O que eu estou querendo dizer, finalmente, é que não basta que a gente olhe uma PaO2 de 62, por exemplo, e esse paciente tem hipoxemia e, portanto, eu vou dar oxigênio. Não é assim. A gente precisa ir atrás de saber quais são as causas da hipoxemia, porque o tratamento para o doente hipoxêmico depende da sua causa. Não é? Agora, vejamos um outro exemplo. Ao nível do mar agora, o paciente que respira uma FA2 de 80% tem esses valores aí, pH de 7,37, PaSO2 40, PO2 350, bicarbonato 25, saturado 96%. Não é? Opa, esse paciente tem hipoxemia? Eu acho que ele até tinha, agora ele tem hiperóxia, mas é possível que ele tivesse hipoxemia e, portanto, deram oxigênio suplementar para ele. Mas eu preciso me perguntar, tá bom, tem 350 milímetros de mercúrio de oxigênio na artéria, que é a pressão arterial do gás, mas qual é a pressão no alvéolo para esse mesmo gás? Se eu fizer essa conta toda daí, eu vou perceber que a diferença alvéolo arterial agora é extremamente elevada, esse exemplo de 170 milímetros de mercúrio, não é? O que me leva a crer que o defeito da oxigenação agora não se dá por uma inadequação da ventilação. Pelo contrário, a ventilação está adequada, mas o defeito está na membrana alvéolo-capilar. Essa membrana tem doença e, portanto, faz com que a troca gasosa fique prejudicada quando a gente pensa em oxigênio. E aí sim, acertadamente, a dose suplementar, como fizeram aqui, talvez deram mais oxigênio do que deveria, mas a ideia primária de dar oxigênio, porque esse paciente tem hipoxemia causada por um distúrbio VQ, fica muito claro. Então, o que eu estou querendo dizer, finalmente, é que não basta olharmos para a PaO2, pressão arterial de oxigênio, tão somente. É preciso que a gente vá investigar a causa da hipoxemia, caso a hipoxemia exista. Então, uma das formas é calculando a diferença alvéolo-arterial de oxigênio, e é preciso, então, que a gente calcule a pressão alveolar do gás, porque a pressão arterial já vem lá no resultado da gasometria. É possível também fazer o estudo das trocas gasosas através de outra conta, mais simples do que a que eu mostrei anteriormente, através do cálculo da PaO2 sobre FiO2, também é um cálculo interessante, rápido de fazer, muito mais rápido do que calcular a diferença alvéolo arterial de oxigênio. Só tem um problema, o resultado da relação PaO2 e FiO2 pode ser alterado por variações na PaO2, por variações na FiO2 ou por variações nas duas ao mesmo tempo. E aí a gente fica um pouco vendido a usar essa equação assim. Muito embora ela seja amplamente utilizada e não há problema nenhum em utilizá-la. Mas lembrando que o resultado dessa conta pode variar em função da alteração da PaO2 tão somente, da FiO2 tão somente e das duas ao mesmo tempo. Então, mas é possível utilizá-la no meio do caminho. E ainda assim, a gente pode dar um passo um pouco mais à frente na oxigenação e não ficar restrito ao conceito da troca gasosa, e sim dar um passo e compreender se a quantidade de oxigênio ofertada à periferia ela é adequada ou não. E aí a gente lança a mão de outras variáveis, né? PaO2, a gente já viu, saturação arterial, saturação periférica, que é bem legal, e o conteúdo arterial de oxigênio. Dando nome aos bois, pressão arterial de oxigênio é a quantidade de oxigênio dissolvida no plasma. Ela é determinada pela pressão alveolar de oxigênio, me desculpe, e, sobretudo, pela relação ventilação-perfusão. Tá? E o seu valor independe das características da hemoglobina. Então, é a quantidade de oxigênio livre exercendo pressão nas artérias, que depende da relação ventilação-perfusão. Saturação arterial de oxigênio ela é determinada principalmente pela pressão arterial do gás e representa o percentual de oxigênio ligado à hemoglobina. Interessante. E o conteúdo arterial de oxigênio reflete a quantidade total de oxigênio no sangue arterial. É a soma do oxigênio ligado à hemoglobina, a saturação, com o oxigênio dissolvido, que é a PaO2. Não é? E aqui entra uma curva interessante, não é? A curva de dissociação da hemoglobina, e o uso do oxímetro de pulso vem bem a calhar nessa hora, né? Fazendo um parênteses, essa tecnologia do oxímetro de pulso é bem legal, né? Está cada dia
mais barata, não é? É um exame indolor, é um exame que a gente usa com frequência, cada um de nós já deve ter um oxímetro no bolso, não é? E o que esse aparelho tem por trás dele é uma curva dessa daí. E o ponto nevrálgico dessa curva é 60 milímetros de mercúrio. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente coloca um oxímetro de pulso em alguém e a gente olha o valor da saturação de oxigênio, na verdade, o que a gente está querendo enxergar é o valor da pressão arterial do gás. Porque tendo essa curva em mente, perceba, quando a pressão arterial de oxigênio é de 60 milímetros de mercúrio ou maior que isso, a saturação é 90% ou mais. E aqui cabe um outro parêntese importante, uma armadilha. Muita gente acha que saturar acima de 90% está tudo bem. Não, saturar acima de 90% significa dizer que a PaO2 é 60 milímetros de mercúrio ou mais. Significa dizer que o doente pode estar hipoxêmico saturando bem. Então é preciso ter cuidado e parcimônia e, de fato, compreender o uso desse aparelho, né, o que esse aparelho de fato quer dizer. Então, a sugestão é que, uma vez que se utilize o oxímetro, não olhe tão somente para a saturação, mas olhe para a saturação querendo enxergar o valor da PaO2, da pressão arterial de oxigênio. Mas como é que você vai fazer isso? Lembrando dessa curva. E aí tem um bizu aqui, que é esse aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Significa dizer o seguinte: se o sujeito satura 90% ou mais, a pressão arterial de oxigênio dele é de 60 milímetros de mercúrio ou mais. Se ele satura 80%, a PaO2 dele é em torno de 50 milímetros de mercúrio. E se ele satura 70%, a PaO2 dele está em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, a grande sacada disso daqui é: use o oxímetro de pulso não olhando tão somente para a saturação, mas para a PaO2. E cuidado com as armadilhas desse número. De novo, saturar acima de 90% não significa dizer que está tudo bem. Se o sujeito tem 60 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio, ele vai saturar 90%. Muito embora ele esteja hipoxêmico nessa condição. Tá bem? Então, cuidado com as armadilhas da saturação periférica do gás. É preciso conhecer esse aparelho, é preciso conhecer o que está por trás disso, que é a curva de dissociação da hemoglobina. E aí, então, chegamos nesse ponto, né, do transporte de oxigênio, que é o cálculo do conteúdo arterial de oxigênio. Esse primeiro termo aqui, a quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina e que representa a forma mais eficaz de transporte do gás, enquanto que esse outro segundo termo aqui é o oxigênio dissolvido no plasma. A soma dele é o conteúdo arterial de oxigênio. Por que é legal saber disso? Né? Você, Ivens, que está muito implicado aí, por exemplo, e todos, né, implicados na mobilização passiva, precoce, ativa, o que quer que seja, quer dizer, bota o dente para andar e funcionar e tal. Muitas vezes a gente desconsidera o conteúdo arterial de oxigênio. E se esse conteúdo estiver muito baixo, significa dizer que a oferta de oxigênio lá para o músculo periférico não está mais adequada possível, nem para o cérebro, nem para o coração. Então, muitas vezes o paciente pode relatar para você fadiga, né, vinda de um processo desse de transporte que não está adequado. Então, a oxigenação dele pode não ser a mais adequada possível. É preciso ter isso em mente também na hora da prescrição de atividades dessa magnitude. Enfim. Não é? E o valor de normalidade desse número, então, é de 16 a 22 mililitros a cada decilitro de sangue. E aí, por finalmente, então, a gente chega ao estudo do equilíbrio ácido-base. E agora, a gente olha em conjunto essas três variáveis, o pH, a PaCO2 e o bicarbonato. E aí entra uma famosa equação que todo mundo conhece, chamada de equação de Randerson-Hasselbalch, que diz que o pH é igual a 6,1, mas o logaritmo da concentração de bicarbonato dividido pela PaCO2 multiplicado pela sua solubilidade. Não é? É claro que a gente não precisa fazer essa conta, né, porque na gasometria vem escrito pH igual a tanto, essa conta já foi feita. Portanto, a gente precisa ter em mente que o pH, não é, ele depende aí diretamente do bicarbonato e inversamente da PaCO2. É isso que a gente precisa ter em mente dessa equação. Lá do segundo grau, a gente se lembra que a escala do pH vai de 0 a 14. Entre 0 e 6,9 o pH é ácido, 7 é neutro, 7,1 até 14 ele é alcalino, ele é básico. Para nós aqui serve a mesma regra, a diferença é que a gente não usa 7 cravado, mas a gente usa
valores entre 7,35 e 7,45 como normalidade. E aí, então, a gente lança a mão de um diagrama chamado diagrama de Davenport, para tentar compreender melhor e explicar os desequilíbrios, do equilíbrio ácido-base, né? Eu não sei se todos conhecem esse diagrama, se todos já viram isso, possivelmente não. A cada dia que passa, menos esse diagrama aparece, mas ele é um diagrama muito interessante, em que no eixo X a gente tem o valor do pH, no Y o bicarbonato e curvas com valores diferentes da PaCO2, né? Então a gente percebe com tranquilidade que o pH ele vai variar em função do bicarbonato, obviamente, e da PaCO2, e do equilíbrio dessas duas variáveis aí. Como o diagrama de Davenport diz, veja lá, se a gente tem uma PaCO2 de 40 e um bicarbonato ali de 24, o pH vai dar em 7,40. Abaixo disso, o sujeito tem acidemia, acima disso, o indivíduo tem alcalemia. Então, esse diagrama é preciso ter em mente. É claro que não dá para decorar todos os valores, não faz sentido, mas é o diagrama de Davenport que a gente usa para explicar esses fenômenos aí. E aí, então, a gente chega, finalmente, à classificação dos distúrbios, né? Então, a gente, a princípio, tem alguns distúrbios simples. Mas antes de falar dos distúrbios, Ivens, eu queria falar de algumas definições, né? A primeira delas é a definição de acidemia e de alcalemia. Então, acidemia e alcalemia referem-se ao estado fisiológico que dependem unicamente do pH arterial. Se o pH estiver abaixo de 7,35, dizemos que o indivíduo tem uma acidemia. Se ele estiver acima de 7,45, ele tem uma alcalemia, não é? O paciente pode ter acidemia ou alcalemia, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Se ele tem acidemia, ele tem pelo menos uma acidose. Ele pode ter alcalose também, tudo bem? Mas um paciente não pode estar acidêmico e alcalêmico ao mesmo tempo. Ou ele tem uma condição, ou ele tem outra condição. E aí a gente avança, então, na definição para acidose e alcalose, que são processos que tendem a levar o pH na direção da acidemia e na direção da alcalemia. Um paciente pode apresentar uma acidose ou mais, uma alcalose ou mais. Não impede, mas ele ou está acidêmico ou ele está alcalêmico. São coisas distintas, tá bem? E aí os distúrbios simples, então, são acidose e alcalose, respiratória ou metabólica. Esses são os distúrbios simples. E aqui, na avaliação do equilíbrio ácido-base, é o primeiro passo que a gente precisa dar. Então, eu trouxe aqui, Ives, um passo a passo, né, de como eu faço a interpretação e como é que eu proponho a interpretação do estudo do equilíbrio ácido-base, tá bem? Desculpa. O primeiro passo sempre é você verificar o pH para saber se o indivíduo tem acidemia ou alcalemia. É simples esse passo. Se o pH estiver abaixo de 7,35, eu sei que o paciente tem uma acidemia e, portanto, ele tem pelo menos uma acidose. Por outro lado, se o pH estiver acima de 7,45, o indivíduo tem alcalemia e, portanto, ele tem pelo menos uma alcalose. Pelo menos uma alcalose. E o segundo passo é você verificar a PaCO2. E aí, nesse passo, é o seguinte: se o pH atual puder ser explicado pelo valor da PaCO2, estamos diante de um desequilíbrio respiratório. Agora, se o pH não puder ser explicado pela PaCO2, estamos diante de um desequilíbrio metabólico. Então, esse é o segundo passo para saber se o distúrbio é de origem respiratória ou de origem metabólica. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? pH de 7,25, PaCO2 de 60, bicarbonato de 26. Eu olho o pH, que está abaixo de 7,35, e compreendo que o sujeito tem acidemia e, portanto, ele tem pelo menos uma acidose aqui dentro, não é? Esse pH de 7,25, ele pode ser explicado por uma PaCO2 de 60? Pode, porque quando a PaCO2 sobe, o pH diminui, correto? Então, estamos diante de uma desordem respiratória, portanto, isso aqui é uma acidose respiratória. Se eu olho para uma outra gasometria em que o pH é 7,50, a PaCO2 é 45 bicarbonato, veja, pH maior que 7,45 é uma alcalemia, o paciente tem pelo menos uma alcalose aqui dentro. Não é? Mas eu não consigo explicar esse pH de 7,50 a princípio com a PaCO2 de 45. Então, esse distúrbio primário não é respiratório,
esse distúrbio primário é metabólico. Então, é assim que a gente caracteriza o distúrbio primário, sendo ele acidose ou alcalose, respiratório ou metabólico. Tá bem? Mas a gente precisa dar um passo à frente, né, Ilens, e saber se esse distúrbio primário ele está compensado ou não, que é o passo da frente, não é? Antes de entrarmos nos detalhes dos distúrbios, de como saber se um distúrbio é compensado ou não, alguns conceitos são importantes. Olha, primeiro, o corpo tenta compensar o desequilíbrio ácido-base para minimizar os efeitos da alteração do pH. O segundo conceito importante é que desordem metabólica primária, a compensação vai ser respiratória. O inverso é verdade. Se a desordem primária for respiratória, a compensação será metabólica. Tá bem? Esse outro ponto é importante pra caramba, e aqui causa muita confusão, muita confusão. A compensação não retorna o pH ao valor de normalidade. Nunca. Tá bem? Nunca. Distúrbio compensado não é isso, é outra coisa. Os pacientes nunca apresentam supercompensação. Nunca apresentam supercompensação. A compensação respiratória, ela acontece muito rapidamente, porque é muito fácil, muito rápido eliminar gás volátil, tá certo? Entre 1 e 24 horas a compensação respiratória alcança o seu pico, ao passo que a compensação metabólica não, ela demora muito mais, porque trata-se de reter ou eliminar bicarbonato de hidrogênio pelo sistema renal e pelo sistema gastrointestinal. Então, esse mecanismo demora um pouco mais, tá bem? De novo, tendo o diagrama de Davenport aqui como um apoio, perceba que no ponto A, veja você, a gente tem uma PaCO2 de 40 com bicarbonato de 24, que nos dá um pH de 7,40. Não é? Se o bicarbonato, por exemplo, se eleva do ponto A para o ponto B, que vai em torno de 30, veja lá, esse pH ele vai tender para o lado alcalêmico. Mas o corpo não vai deixar isso barato, digamos assim, ele vai mexer na PaCO2, a gente sai do ponto B e vai para o ponto C. Aumenta a PaCO2 na tentativa de retornar o pH ao valor de normalidade. Significa dizer que se existir distúrbio metabólico, a compensação respiratória vai acontecer e, por outro lado, é a mesma coisa. Tá bem? Então, dito isso, a gente vai para um outro princípio interessante, que é o seguinte, olha, é pela previsão da resposta compensatória a um distúrbio primário que a gente consegue identificar se um distúrbio misto ele acontece ou não. E se um paciente não compensa adequadamente como previsto, há um segundo distúrbio ou, quiçá, um terceiro distúrbio dentro desse processo todo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, Ivens? César? Imaginemos, olha, paciente com pH de 7,50, PaCO2 de 48, bicarbonato de 34. Então, usando o passo a passo aí, não é? Que eu falei anteriormente, eu olho para o pH, como ele está acima de 7,45, o sujeito tem alcalemia, então ele tem pelo menos uma alcalose aí. Eu não consigo explicar de saída pH de 7,50 com a PaCO2 de 48, mas eu consigo explicar pH de 7,50 com bicarbonato de 34. Então, eu sei que esse distúrbio primário é metabólico, estou diante de uma alcalose metabólica, que é o distúrbio primário. Mas a pergunta é, esse distúrbio primário está compensado, sim ou não? Como eu sei que o distúrbio é primário, eu sei que a compensação vai ser respiratória, então eu preciso prever qual é a PaCO2 que esse paciente deveria ter e confrontar esse número com a PaCO2 atual. Então eu vou lá, nesse caso aqui, olha, a PaCO2 que o paciente deveria ter para que a compensação fosse adequada era de 47 milímetros de mercúrio. Perceba, o paciente tem a PaCO2 de 48, então ele tinha que ter 47 e ele tem 48. Significa dizer, então, que essa alcalose metabólica aqui está compensada. Ponto final. Agora, olhando para o exemplo número 2, o sujeito tem um pH de 7,12, PaCO2 de 32 e bicarbonato de 10 miliequivalente litro. Seguindo o passo a passo, veja, pH está menor que 7,35, então há uma acidemia aqui, não é? Eu não consigo explicar esse pH de 7,12 por essa PaCO2 de 32. Então, esse distúrbio não é respiratório, esse distúrbio é metabólico. Estamos diante de uma acidose metabólica. E aí eu me pergunto, será que essa acidose metabólica está compensada ou não?
Aí eu vou atrás de saber qual é a PaCO2 que o paciente deveria ter e vou confrontá-la com a que ele tem. Então, calculando isso daí, a PaCO2 prevista para ele, nesse caso, é de 23 milímetros de mercúrio, mas ele apresenta 32 milímetros de mercúrio em vez de 23. Ora, como ele apresenta uma PaCO2 maior do que aquela que ele deveria ter neste caso, ele tem um outro distúrbio presente aí. Nesse caso, ele tem acidose respiratória também. Por quê? Porque, muito embora a PaCO2 dele esteja de 32, ela está elevada para ele nesta condição que ele tem. Então, eu chego à conclusão aqui que esse paciente tem acidose respiratória e acidose metabólica ao mesmo tempo. E aí, Ivens, cabe um detalhe aqui, que é o seguinte: nós somos da era do bicarbonato, ou seja, a gente aprendeu equilíbrio ácido-base através da equação de Randles-Hasselbalch e a gente coloca na conta do bicarbonato tudo aquilo que vem do metabolismo, tá bem? Então, de novo, quando a gente aprende equilíbrio ácido-base, de saída a gente vai estudar a equação de Randles-Hasselbalch, ela é muito utilizada clinicamente, faz todo sentido utilizá-la. Não estou dizendo o inverso disso, mas estou dizendo que nós estamos colocando a culpa inteira na conta do bicarbonato. Mas a eletroneutralidade e o conceito de ácido forte e ácido fraco, com essa equação aqui a gente joga fora. A gente não usa, porque é ruim. Se um indivíduo recebe fluido, a gente também não consegue considerar com essa equação aqui, ela não consegue responder adequadamente a isso. E aí nós estamos vendidos para caramba, porque nós estamos colocando somente na conta do bicarbonato, de novo, tudo aquilo que vem do metabolismo. Ácido forte, ácido fraco, o conceito de eletroneutralidade vai embora. Se o paciente recebe fluido em terapia intensiva, a maioria dos pacientes recebem fluido terapia. E aí, então, entra em jogo um camarada chamado Peter Stewart, que é um canadense. Em 1981, ele desenvolveu um método que chama Approach de Stewart, né, que pouca gente conhece, né, um approach muito elegante, que explica de um outro jeito. A gente pode um dia discutir só Approach de Stewart para estudar isso daqui. Mas esse camarada, ele desenvolveu um método muito pouco usado, muito pouco conhecido, nem sei se todos conhecem aí, quem está nos ouvindo, Approach de Stewart, eu já ouvi falar finalmente do Approach de Stewart, que ele leva em consideração outras coisas aí. O que eu estou querendo dizer com isso tudo e com essa provocação é que se nós pararmos do estudo do equilíbrio ácido-base aqui nessa hora, nós estamos vendidos e não conseguimos dar um passo à frente. Para que a gente consiga dar o passo à frente, então a gente precisa conhecer os eletrólitos. Sem os eletrólitos não dá. E aí entra um conceito muito interessante chamado de anion gap. O anion gap, na verdade, não é um processo fisiológico, não, é um artifício matemático, tão somente, tá bem? É uma conta que se faz. E essa conta é a seguinte: o que está por trás disso? Está por trás disso, assim, a gente sabe que pelo conceito de eletroneutralidade, a concentração de íons de carga positiva tem que ser igual a de íons de carga negativa. Só que na rotina não se medem todos os cátions nem todos os ânions. Cálcio, magnésio, proteínas de carga positiva geralmente não se medem. Do lado negativo, fosfato, sulfato, proteínas de carga negativa também não se medem. Então, o anion gap nada mais é do que a soma das cargas positivas que comumente se mede, menos a soma das cargas negativas que comumente se mede. Então, a conta é essa daí. O anion gap é o sódio menos o cloro mais o bicarbonato. A normalidade varia de 8 a 12 miliequivalente litro. Tá bem? E o que está por trás disso daqui? Esse anion gap, ele pode estar normal ou ele pode estar elevado na presença de acidose metabólica. Veja, nessas duas barras do centro, eu trago a representação da acidose metabólica com gap normal. Perceba que no estado fisiológico, que são as duas barras da esquerda, a concentração de cloro é de 104 miliequivalente litro. Tá bem? Só que na acidose metabólica com gap normal, veja lá, está de 116. E o bicarbonato, ele diminui de valor. Por que ele diminui de valor? Porque, ora, a soma dos íons de carga positiva tem que ser igual da soma dos íons de carga negativa. Então, se o cloro sobe por um motivo qualquer, tem que se eliminar a carga negativa. Perceba?
Aí a gente vai encontrar um bicarbonato diminuído, mas não por culpa do bicarbonato, como dizia Peter Stewart, mas por conta do distúrbio do cloro. E aí isso caracteriza a acidose metabólica com gap normal. Mas a gente pode, por outro lado, ter outro distúrbio, que é a acidose metabólica com gap elevado. Veja, a concentração do cloro ela permanece similar, mas a quantidade de íons de carga negativa não mensurado aumenta muito, ou seja, houve adição de ácido patológico agora na corrente sanguínea do paciente. E aí o anion gap vai se elevar. O que eu estou querendo dizer, finalmente, então, é que se nós não colocarmos na conta, né, os íons no estudo do equilíbrio ácido-base, a gente não vai conseguir chegar muito longe, não. Isso tem implicações importantíssimas. De novo, paciente que recebe cloreto de sódio, para falar o mínimo, né, a gente está alterando a concentração dos íons dele. E é óbvio que não dá para botar tudo do metabolismo na conta do bicarbonato. A gente tem que olhar para ele com cuidado. Então, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar como é que a gente faz essas contas e compreende esses fenômenos. Então, olha lá. pH de 7,09, pH de 34, bicarbonato 10, sódio 135, potássio 5,3, cloro 103 e albumina 2 gramas por decilitro. Primeiro passo, verificar o pH, está abaixo de 7,35, acidemia. Não é? Eu não consigo explicar esse pH com essa pH de 34, então eu sei que isso aqui é uma acidose metabólica. Eu vou avaliar a compensação. Vou ver se o PaCO2 previsto, vou confrontar com a PaCO2 que o paciente tem. Não é? O paciente deveria ter uma PaCO2 de 23 milímetros de mercúrio, mas ele tem 34. Então, se a compensação não está adequada, significa dizer que ele tem um segundo distúrbio presente aqui, que é a acidose respiratória. Então, até agora, ele tem duas acidoses, acidose metabólica e respiratória. Como ele tem acidose metabólica, eu preciso saber se isso vem de defeito iônico ou vem de defeito de adição de ácido patológico. Então, eu calculo o anion gap. Faça a conta, não é? E se eu cair nessa continha simples aqui, eu vou chegar à conclusão de que o anion gap está normal. Mas o paciente tem hipoalbuminemia, que é um ácido fraco. Então, eu preciso ajustar para isso daí. Ajusto para hipoalbuminemia e chego à conclusão de que o anion gap ajustado dele é de 17 miliequivalente litro. Então, eu chego à conclusão de que esse paciente tem acidose metabólica com anion gap elevado, mais acidose respiratória. A gente não pode parar aqui, não. Porque, veja só, a gente disse lá anteriormente que a soma dos íons de carga positiva precisa ser igual à soma dos íons de carga negativa, que é a condição A. Se nós adicionarmos ácido patológico, ou seja, se a acidose metabólica for de anion gap elevado, ou seja, adição de ácido patológico, momentaneamente a soma das cargas negativas será maior que a soma das cargas positivas, isso não pode acontecer. Então, qual é a solução para isso? Eliminar íons de carga negativa ou eliminar bicarbonato. Está ali, ó, é a condição D. A gente volta um equilíbrio representado pela balança, ali representado pela letra E. O que eu estou querendo dizer, finalmente, com isso, é que se o sujeito tem acidose metabólica com anion gap elevado, portanto, uma acidose metabólica vindo de adição de ácido patológico, eu preciso saber se para cada adição de ácido patológico o corpo conseguiu eliminar a mesma quantidade de bicarbonato. E aí entra na jogada o que a gente chama de delta ratio. Nada mais é do que, para cada ácido que eu coloco na circulação, eu me pergunto se um bicarbonato saiu na mesma quantidade, digamos assim. Tá bem? Então, a gente sabe alguns valores de normalidade para o delta ratio. A acidose lática ele é de 1,6, na cetoacidose de 1. Doença renal, isso é variável. Ingestão de metanol e de etileno glicol varia entre 1 e 2. Então, vejamos um exemplo aqui. Olha. Essa gasometria, o paciente tem todos esses valores aí. Ele está ao nível do mar, ao ar ambiente, com pH de 7,17, PaCO2 65, PO2 62, bicarbonato 22, saturação de 91%, sódio 136, cloro 98, albumina 1,6 grama por decilitro de sangue. Seguindo o passo a passo que eu disse até agora, pH está menor que 7,40, então o paciente tem acidemia e, portanto, uma acidose. Eu consigo explicar esse pH de 7,17 por uma PaCO2 de 65. Então, eu sei que o paciente tem acidose respiratória. Esse é o distúrbio primário dele lá. Vou atrás da compensação. Aí eu vou saber se o que ele tem de bicarbonato
o que ele tem de bicarbonato atualmente, se está muito próximo daquilo que ele deveria ter como previsto. O bicarbonato previsto para ele, nesse caso, é de 26,5 miliequivalente litro, mas perceba, o bicarbonato dele é de 22. Então, essa acidose respiratória não está compensada. Significa dizer que tem um segundo distúrbio aí dentro. Como o bicarbonato que o paciente apresenta é mais baixo do que aquilo que ele deveria ter, ele tem acidose metabólica também. Tá bem? Aí eu calculo o anion gap e eu já ajusto para hipobuminemia. Percebo que o anion gap dele ajustado é de 22 miliequivalente litro, portanto, é uma acidose metabólica com anion gap elevado. O que significa dizer que é uma acidose metabólica causada por adição de ácido patológico. E aí, então, eu vou calcular o delta ratio, porque eu preciso saber se, para cada ácido colocado, se saiu bicarbonato na mesma quantidade. Calculo o delta ratio, e o delta ratio é maior que 2. Independentemente de qualquer coisa, se o delta ratio for maior ou igual a 2, o indivíduo tem alcalose metabólica também. Então, nos finalmente, esse paciente tem acidose respiratória, acidose metabólica com anion gap elevado, mais alcalose metabólica. Aí a gente encerra tudo e aí chegamos ao final da análise do equilíbrio ácido-base, tá bem? Lembrando lá do Peter Stewart, que é uma outra conversa, a gente pode discutir isso em algum momento. Então, a recomendação é que a gente comece analisando a gasometria pela PaCO2 para saber se o indivíduo ventila bem ou mal, passando pela equação do oxigênio alveolar para saber se há distúrbio de troca gasosa ou não, e se sim, qual é a origem da hipoxemia, e nos finalmente a gente vai lá estudar o equilíbrio ácido-base, tá bem? Muito obrigado, falei pra caramba, né? Esse era meu livrinho e-book, mas tem ele impresso, tem uma outra capa, mas o conteúdo é o mesmo, e esse é meu endereço no Instagram. Gente, obrigado, estou à disposição, valeu. Muito bom, César. Muito obrigado aí. Em pouco tempo você conseguiu dar uma boa passada aí em vários conceitos que muitas vezes acabam passando batido ali na graduação e até mesmo na pós-graduação, né? Como você mesmo falou, a gente precisaria de muito mais tempo aí para aprofundar numa análise da gasometria, mas acho que deu para ver uma boa parte aí de toda essa análise. Muito bom, muito obrigado aí, meu amigo. Pessoal que está no chat aí, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, aproveitar o César aí para tirar alguma dúvida aí, já pode mandar aqui. Aproveita aí, ó, que ele deixou aí na tela o arroba do Insta dele, também já segue lá o César no Instagram para acompanhar o César lá na rede dele. Vamos ver se o pessoal vai fazer uma pergunta aqui, César. Enquanto o pessoal vai mandando pergunta aqui, você fez uma colocação ali interessante, que é uma questão que cai, cara, sempre cai em prova de concurso, prova de residência, especialização, sempre cai. É aquele conceito, né, de acidemia, alcalemia, acidose e alcalose. Acho que as duas últimas provas de concurso que eu prestei, que são os dois lugares que eu trabalho atualmente, caíram questões sobre isso e sempre vem em forma de pegadinha, né? O cara coloca lá uma gasometria, que é uma acidose metabólica muito clara, e quem está acostumado a fazer essa análise muito direta já vai direto ali na alternativa que está acidose metabólica. Mas ele coloca uma outra alternativa lá que está acidemia mista. E o cara que não fez uma análise mais profunda ou não está ligado um pouco nessa nomenclatura, na diferença da nomenclatura, ele sempre vai perder essa questão. E aí é uma questãozinha que te joga lá na frente ou te põe lá para trás, né? Esse conceito aí do nome e de você fazer essa análise mais profunda para saber se você tem um distúrbio só ou se você tem dois distúrbios, numa prova faz toda a diferença, né? Claro, claro. Sim, legal. É interessante, né, Ivens, porque o que eu tenho visto por onde passo é que a turma está muito preocupada em saber se é acidose metabólica, alcalose e tal, mas não está preocupado em saber os fundamentos disso, né? E tá bom, né? Enrolado pra caramba, como você está dizendo, quer dizer, uma questão simples dessa, conceitual, né? Então não basta saber se é acidose ou alcalose para lá ou para cá.
Você saber os conceitos disso e como utilizar isso na rotina. Né? Isso é muito interessante. Legal. O que a turma pergunta aí? Eles não tem nada de pergunta? Até é importante a gente entender isso para entender qual que é o problema inicial e corrigir, né? Porque às vezes a galera Exatamente. olha ali só aquele valor ali da PCO2, bicarbonato, e quer ficar naquela correção superficial ali no ventilador, e às vezes não é isso, né? Pelo contrário, veja, e é interessante, né, lá, utilizando um pouco lá do que o Stewart disse, quando a gente manipula a PaCO2, por exemplo, para alterar o pH, a gente se esquece que dessa manipulação o pH não vai voltar para onde a gente quer só porque a gente mexeu na PaCO2. Porque isso pode alterar a diferença de íons. Então não é bem assim, não. A coisa é um pouco mais complicada, né? Não é, como você disse, essa análise está mais alta, está mais abaixo, eu vou aqui para agradar os meus olhos. Não é bem assim, não. É preciso compreender qual é a gênese do fenômeno para ver se a gente consegue ajudar o paciente de alguma forma. Enfim. Ó, tem uma pergunta aqui do Leandro. Ele está perguntando para indicação de O2 domiciliar, qual que é o valor de PaO2 que indica O2 domiciliar? A oxigenoterapia ela tem 3 indicações muito precisas, né? A primeira delas é oxigênio 24 horas, entenda, 18 horas contando as horas do sono minimamente. É quando em área ambiente a PO2 é abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Essa é a indicação, tá bem? Agora, se o paciente ele tem esse número só quando ele dorme, a indicação é para oxigênio simplesmente noturno. E se ele dessatura, sim, se ele faz hipoxemia durante o esforço, a indicação é somente para o esforço. Então, essas são as indicações formais de oxigenoterapia. Luciano Rara está perguntando aqui como que a furosemida pode influenciar nessas alterações do equilíbrio ácido-base? Ela vai mexer no líquido, né? No líquido corporal. Então, na hora que mexe em sódio e cloro, um abraço, vai mexer no equilíbrio ácido-base. Aí depende do que o paciente vai ter. Mas está mexendo basicamente no conceito de eletroneutralidade, tá? Sempre lembrando que sempre vai alguma coisa junto com o líquido, né? O líquido nunca vai sozinho. Então você sempre vai ter um distúrbio aí eletrolítico, digamos, que pode ocorrer junto com essa aplicação aí da furosemida, por exemplo, furosemida, por exemplo. Exatamente. Peraí que tem uma pergunta do Paulo. Deixa eu entender aqui a pergunta dele, ó. Certa vez pediram para suplementar o paciente retentor com O2 para aumentar a PCO2 e, consequentemente, corrigir o pH. O que acha disso, professor? Basicamente a pergunta é assim, César. Pediram para colocar O2 no cara, para o cara reter CO2 para corrigir o pH. Isso é uma coisa interessante. Veja, primeiro ponto, a retenção de gás carbônico proveniente do O2 suplementar acontece em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e na menor parcela deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse fenômeno não acontece como se pensa majoritariamente por uma alteração no controle da respiração. Não é assim. Acontece que o paciente que tem DPOC, não é, e que a pressão alveolar de oxigênio está diminuída, ele faz não só DPOC, mas ele especificamente com a pressão alveolar de oxigênio diminuída, ele faz vasoconstrição hipóxica. Quando se suplementa o oxigênio, alguns desses pacientes, não é, a vasoconstrição hipóxica vai acabar. E aí, então, o alvéolo fica mal ventilado por conta da doença, entretanto, perfundido. O que vai acontecer nessa situação é que vai passar muito sangue por aquele alvéolo, não vai conseguir descarregar o CO2 na totalidade para o alvéolo e o paciente, por conta de limitação neuromecânica, o DPOC, não vai conseguir eliminar esse gás carbônico. Então, esse é o processo fisiopatológico. Agora, a estratégia de aumentar a PaCO2 dando oxigênio, eu acho péssimo. Então, minha opinião, eu acho péssimo. Acho que o caminho não é esse, não. Foi uma das melhores, né? Acho péssimo. Enfim, expliquei o mecanismo fisiopatológico para dizer acho péssimo. Acho que não é legal.
A Ciene falou do caso de uma paciente dela aqui, ó. Minha paciente semana passada teve uma alcalose respiratória, ventilação foi ajustada e aí na nova gasometria verificou-se que a alcalose foi corrigida. Porém, a paciente teve uma diminuição na PO2. Então, corrigiu a alcalose respiratória e na nova gasometria a paciente apresentou um PO2 de 70. O que pode ter causado essa hipoxemia ou essa queda da PO2? Hipoventilação alveolar. Exatamente. Provavelmente ela fez essa alcalose porque estava hiperventilando e com isso o oxigênio também aumentou e aí a hora que corrigiu ali, diminuiu a ventilação, acabou caindo também o valor do PO2. Veja, exatamente. Agora, isso é complicado. Do ponto de vista fisiopatológico, se o paciente hiperventila, ou ele tem uma demanda mecânica ou uma demanda química. Diminuir a ventilação dele talvez não seja a melhor estratégia. Ele está ventilando muito porque ele tem uma demanda, seja mecânica ou seja química. Então, com a demanda elevada, você diminuir a demanda só para colocar o pH onde você quer, eu acho que não é uma estratégia muito boa, não. Tem que diminuir, tem que ir atrás de saber qual é o aumento da demanda mecânica e da química. Agora, paciente que demanda gás, você abaixa o gás para ele? Não compreendo. Não compreendo. É o velho problema da gente fazer correções sem entender qual é o real problema, né? Baseado na análise superficial, né? Exatamente. Então, aqui cabe de novo. Não, se você quer colocar o pH em 740 para ficar agradado, tudo bem. Agora, quer dizer, tudo bem mais ou menos, isso é uma coisa. O que não dá é, se o paciente tem uma demanda ventilatória elevada, você vai diminuir a oferta de gás para ele para colocar o pH em 740, acho que não é uma boa estratégia, não. A estratégia é, por que é que a demanda dele está elevada? Ou vem defeito mecânico ou vem defeito químico. É aí que a gente tem que ir atrás. E colocar a ventilação mecânica para dar conforto respiratório para ele. Bingo. Aí há N formas para fazer isso. E aí usar a gasometria para compreender que a demanda ventilatória está elevada. Se for de acidose metabólica, aí, meu amigo, é botar o ventilador para dar conforto e não deixar o músculo ir embora. Muito mais do que botar o pH em qualquer número, na minha opinião. Sim, sim, pelo menos até que, porque a gente sabe que essa correção vai demorar um certo tempo, né? E nem sempre o paciente tem reserva para aguentar esse tempo, né? Exatamente. Tem que ajudá-lo. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. Helena perguntou assim: na Covid-19, temos visto muito CO2 elevado, mesmo após ajuste de parâmetros protetores na ventilação mecânica invasiva. Em uma situação de hipercapnia com pH menor que 7,2 e bicarbonato de 22, poderia surgir repor bicarbonato? Olha, Aí, é o eu vou fazer seguinte. só uma colocação antes de você responder. Espera aí que meu cachorro tá doidinho aqui. Bota ele na tela aí. Eu só fazendo uma colocação em cima dessa frase, cara, aqui a gente teve já mais de 600 pacientes entubados por Covid-19, e a gente não tem essa situação de CO2 elevado, não. Corriqueiramente não, e nenhuma situação que leve a gente a pensar em nenhum outro tipo de estratégia que não só o ajuste ventilatório normal que a gente já faz. Mas eu tenho visto muita gente relatar isso, muitos problemas relacionados à retenção de CO2 na Covid-19. A minha opinião é que o cuidado geral do paciente talvez tenha alguma falha no cuidado geral do paciente. Não só ventilatório, mas todas as estratégias que demandam esse paciente, né? Mas foi só um comentário, porque isso sempre me chama atenção, esse comentário do CO2 nos pacientes, e não é o que a gente vê na maioria dos nossos pacientes aqui, não. Não é comum ver isso aqui. É preciso ir atrás da gênese dessa PaCO2 elevada, né? Pode ser de um distúrbio VQ, um alto VQ, doença vindo lá da circulação pulmonar, e o ajuste de ventilador, como o Ivens mesmo disse, né? Perceba, aqui é um ponto delicado. Possivelmente nós estamos falando de paciente que está em ventilação protetora, esse é o ponto de partida. Agora,
qual é a complacência desse doente e qual é o volume corrente ofertado. Porque se a complacência desse paciente está em 40 ou 30, quer que seja, com volume corrente de 4 ml quilo, não tem jeito não, cara, vai reter gás carbônico. Não tem como. Não tem como. Imagina, um paciente com demanda elevada, com complacência boa, você ofertando pouco gás. Não tem como. Aí é discutir a estratégia ventilatória, mas enfim. Que aí cabe uma discussão imensa. Vai para outro canto. Exatamente, por isso que eu acho que a falha não é inicialmente na estratégia ventilatória, e sim na estratégia geral, porque é um paciente que já deve estar hipervolêmico, porque é um paciente que talvez já tenha feito microtrombos, porque não ficou com uma anticoagulação adequada, então aí o problema está indo muito mais além do que só um ajuste ventilatório, né? A gente já deixou ocorrer outros problemas. Exatamente. Aqui, ó. Uma pergunta que eu tinha anotado e também fizeram aqui. Devemos usar a fórmula de Henderson-Hasselbalch para checar se a gasometria é fidedigna? Nunca fiz isso. Nunca fiz. Mas é bom saber se o aparelho está ajustado, né? Tá. Enfim, nunca fiz. Nunca fiz. Eu vou te contar que às vezes eu faço isso quando eu olho para a gasometria e não me parece... A gasometria não me parece mostrar a clínica do doente. Aí às vezes eu dou uma checada para ver se o pH bate com a equação, sabe? E algumas vezes aconteceu de não bater. E aí, por exemplo, aqui no hospital, como é um hospital muito grande, cara, às vezes tem uma demora entre a coleta e o transporte para o laboratório, um tempo de execução ali, porque a demanda de exames é muito grande. Então acaba acontecendo alguns erros ali no método, né, da coleta até a análise da gasometria que gera esses erros, e às vezes eu acabo fazendo para ter certeza aí. Uma ideia. Ó, Jéssica perguntou assim: existe alguma indicação específica para correção do bicarbonato? Jéssica, é o seguinte, de novo, quando a gente olha para os distúrbios metabólicos, a culpa recai sempre em cima do bicarbonato, mas isso não é verdade o tempo todo. Pode ser distúrbio de cloro, pode ser hipoalbuminemia, não é? Pode ser redução de alguma proteína de carga negativa, que é um ácido fraco, pode ser adição de ácido patológico. Então, a estratégia de pensar em alterar o metabolismo sempre com o bicarbonato, não sei se é sempre a melhor, não, porque nem sempre a culpa é dele. E se for uma acidose metabólica causada por elevação de cloro? Vai dar bicarbonato? Não é bem assim. Não é bem assim. E aí, o problema é que a gente aprende, de novo, a equação de Henderson-Hasselbalch, que nessas condições, ela não nos responde adequadamente. A gente tem que dar um passo à frente e compreender a gênese da acidose metabólica, que pode vir de outro lugar que não necessariamente o bicarbonato. E aí a estratégia é outra. Então, não sei dizer se a estratégia sempre vai ser mexer no bicarbonato na PaCO2. Nem sempre é assim. Não sei se eu respondi adequadamente. E eu omiti uma segunda parte aqui da pergunta de propósito. Ela colocou assim, ó, percebo que os médicos são bem resistentes para prescrever. E aí, eu acho que isso, às vezes é um conceito que a gente tem da resistência do médico, mas é porque às vezes a nossa interpretação é muito rasa e o médico está pensando mais profundo e mais sistemicamente do que a gente. Eu acho que por isso que muitas vezes eles têm essa resistência, né? Então, vamos pegar o seu exemplo aí, né? O cara chegou uma acidose metabólica, chocado, o médico fez uma ressuscitação volêmica usando o soro fisiológico, o cara pode estar fazendo uma acidose hiperclorêmica e o médico está ciente disso, né? Só que ele sabe que é um custo-benefício, né? É o que ele tem para aquele momento, às vezes ele não tem outra opção de ressuscitação volêmica, ou ele sabe que daqui a um tempo ele vai conseguir corrigir isso de alguma outra maneira, é o mecanismo que ele abre mão, né? Exatamente. E, de novo, veja,
os pacientes em terapia intensiva, na sua maior parte, recebem fluido. E esse fluido, ele mexe no equilíbrio hidroeletrolítico, não tem jeito. E aí, a gente, como fisioterapeuta, não está treinado para ver isso, tão pouco para corrigir isso. E eles estão. Então, por isso que eu acho temerário, já aproveitando o gancho aí, se você me permitir, acho muito temerário olhar um distúrbio metabólico e coçar a mão, ir lá na PaCO2 e alterá-la. Porque esse distúrbio já pode estar sendo corrigido por outro mecanismo. E você coloca a mão lá na PaCO2 e dá tudo errado. Então é temerário. O desequilíbrio ácido base vindo do metabolismo e de íons é muito mais complexo do que aquilo que a gente possa imaginar. Não dá para ficar olhando se o bicarbonato está alto ou está baixo tão somente para aí, não. A conversa é muito mais extensa que isso aí. Muito mais. Muito mais. E se ele estiver tomando cristalóide? Você vai ficar olhando só bicarbonato? Não dá. Ringer lactato. Vai ficar olhando só bicarbonato? Não dá. Não dá. É melhor perguntar para eles aí, doutor. Dá para me explicar o processo fisiopatológico aí? Por isso que é bom que no momento de discussão assim, você perguntar pro cara, o que você está pensando, né? Qual que é seu pensamento? Porque a gente acaba aprendendo muito e dentro do pensamento dele, junto com o seu, pode sair uma estratégia que use um pouco das duas coisas, né? A sua estratégia junto com a dele e aí vocês cheguem num denominador comum. Isso é bastante importante também. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, juntando aqui os temas gasometria e ventilação mecânica. Porque, cara, hoje o que a gente mais vê é a busca pela gasometria perfeita, né? E às vezes isso a qualquer custo, né? E aí a gasometria perfeita é nos olhos de quem vê, né? Aquela história, né? Então é aquele pH perfeito, aquela PO2, e às vezes quanto maior, melhor. E a gente sabe que isso, às vezes, às custas de uma ventilação que é extremamente lesiva, né? Então, como pesar isso numa maneira que eu use uma ventilação que não lese o meu paciente e chegue a valores de gasometria que são aceitáveis? E mais do que isso, como fazer as pessoas aceitarem isso, entenderem isso, né? Olha, eu vou falar em linhas gerais, tá bem, Ivens? Porque não dá para a gente ir para cada detalhe e para cada caso, obviamente, né? Mas eu penso assim, a parte ventilatória da gasometria ideal só dá para ter e se der para ter para quem tem pulmão ideal. Para quem não tem pulmão ideal, não dá. Então, pulmão doente, não queira calcular a PO2 ideal, vai dar errado. Não tenha dúvida disso. Segundo ponto, a gasometria, os valores gasométricos, ou melhor falando, os valores dos gases arteriais, eles são uma baliza para te dizer o que está acontecendo no processo fisiopatológico, uma fotografia do fenômeno. Então, o que a gente precisa fazer, na minha opinião, é ajustar o ventilador para que o doente fique confortável, tendo os números como baliza e não como alvo. Não como alvo, não dá. Não é? Porque se for para ter como alvo, muito possivelmente o pedágio a ser pago vai ser muito elevado. Muito elevado. O terceiro ponto, acho temerário demais alterar a ventilação mecânica para corrigir distúrbio de origem metabólica. Porque o doutor médico está pensando e certamente ele já está atuando para fazer um tantão de outras coisas. Colocar a mão ali pode atrapalhar tudo, é bom conversar com um colega. E vale a máxima que ventilação mecânica é para dar conforto para o doente. Então, não adianta eu querer colocar os números dos gases sanguíneos aonde os meus olhos se agradam, e entendam com essa minha frase que é nos valores de livro, não é?
E para isso, fazer uma ventilação que para o paciente vai custar muito. Não dá, não. O que eu tenho para mim é preciso fazer a ventilação mecânica a mais gentil possível, não é? Para ter os melhores valores de gás arterial possível. Esse é o ponto. Agora, não dá para ter na normalidade o tempo todo de todo mundo. Não dá, é inviável. Não é? É inviável, é inviável. Até porque um pulmão doente, como é que vai criar uma PO2 ideal, por exemplo? Não dá. Não dá. Uma coisa é antagônica à outra. O que dá é para ter uma PO2 melhor. Agora, a ideal, vai dar não. Então, é assim que eu penso, tá, Ivan? Assim, e todos que me ouvem. É assim que eu penso, é assim que eu faço. E a tua pergunta é interessante. Como é para fazer para o povo? Eu não sei. A gente vai ter que... É como catequese, formiguinha, né? Falar, repetir, mostrar, falar, repetir, falar, mostrar, repetir. Não é? Agora, eu acho que há uma solução, Ivan, que eu não sei se é a que vai colar, é a compreensão do processo fisiopatológico. O número traduz um processo fisiopatológico. O número não acaba nele mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. E se nós não compreendermos o processo fisiopatológico, é bem possível que as nossas atitudes terapêuticas sejam equivocadas. Bem possível. Então, o número traduz um fenômeno. Ele não acaba nele mesmo. E servem como baliza. E, por exemplo, complacência estática, a normalidade é de 60 ml por centímetro d'água. Qualquer doente ventilado, para você manter a complacência dele nesse número, vai ser a base de muita pressão nos pulmões. Vale a pena? Só porque 60 é a normalidade? Será que com 30 não dá? 40 não dá? Tenho minhas dúvidas. Enfim. Às vezes a pressa é uma grande inimiga, né? As pessoas querem atingir aqueles valores tão sonhados em questão de horas, sendo que o doente ainda está grave, ainda está no processo ativo, agudo da doença. Então, assim, tem que entender que o cara está doente, né? E que aquilo é parte do processo da doença e que está sendo tratado, e conforme for regredindo essa doença, aquilo vai melhorando aos poucos. Eu não preciso chegar no tão sonhado valor ideal na primeira hora, no primeiro dia. Tem paciência, né? Deixa o paciente receber o tratamento dele, deixa seguir ali. O que a gente precisa manter é um suporte de vida mínimo ali para ele, para que o corpo tenha substrato suficiente ali para sobreviver e para passar essa fase aguda da doença. Porque senão eu chego lá no meu valor tão sonhado da gasometria na primeira hora e daqui 2 dias o cara evolui com uma síndrome do desconforto respiratório de tanta lesão que eu fiz nesse pulmão, né? É isso aí. Exatamente. Enfim. Meu amigo, ó, a gente respondeu bastante coisa aqui, falou bastante aqui pra gente, foi muito, muito bom, deu pra gente aprender, repensar muita coisa aí, e muita gente vai sair um pouco mais incomodada, querendo saber um pouco mais sobre a análise dos gases aí. Isso que a gente falou só da gasometria arterial, né? A gente não falou nem da gasometria venosa. Inclusive, teve algumas pessoas que comentaram aqui, mas eu vou deixar para uma próxima aí, para uma outra oportunidade, porque é um outro debate, né? A gasometria venosa, por exemplo, eu uso muito a interpretação da gasovenosa para decidir a mobilização dos doentes, porque ela me mostra muitos dados do metabolismo e do sistema circulatório do meu doente. Então, eu uso muito nessa hora. Então, dá pra gente deixar aí para uma outra vez discutir uma de outra coisa. Cara, muito obrigado. Fica à vontade Eu que aí te agradeço, cara. para deixar seu recado. E tem como a gente achar o seu livro ainda aí, como que a gente faz? Tem. Ives, então, primeiramente, querido, muito grato pelo convite. É muito gentil da sua parte. Muito obrigado, de verdade. Obrigado à turma que nos ouviu, que participou aí. Espero ter contribuído.
e ter colocado algumas caraminholas aí também, né, para que a gente pense e repense baseado nesses conceitos aí. Em relação ao livro, saiu a primeira edição, né, Ivens? Eu acho que ela já está quase esgotada e já tem uma segunda edição revista e ampliada desse livro, não é? Deve sair em breve, eu imagino. Quem tiver interesse nessa primeira edição ainda, obviamente, se quiser me mandar um direct aí no Instagram, vai ser legal. Eu tenho alguns exemplares à venda, depois posso também passar ao endereço da editora que gentilmente imprimiu e editou esse livro, não é? E a segunda versão, a revista ampliada, antes de que saia no livro, eu estou já para lançar um curso, Ivens, dessa coisa, um curso online, antes que a versão impressa saia, porque a versão impressa demora muito para sair ao alcance. Então, a revisão e a ampliação desse volume, né, eu vou lançar um curso nesse ano ainda. Possivelmente essa semana eu já vou lançar alguma coisa no meu Instagram para avisar todo mundo. Então, o que eu posso dizer é, se conecte lá comigo de alguma forma, mande uma mensagem, e a revisão de novo e a ampliação antes da forma impressa, eu vou fazer um curso online para mostrar essas coisas todas aí. Beleza? Maravilha. A galera já fica de olho aí, segue o César lá no Instagram, manda mensagem, fica de olho lá nas postagens que logo ele solta as informações aí para vocês, pra quem quiser se aprofundar mais aí, conhecer melhor sobre o tema. Cara, muito obrigado de novo, obrigado pela disponibilidade aí, por gastar seu tempo aí com a gente. Obrigadão mesmo, viu? E para quem acompanhou, obrigado aí também por estar até agora aí com a gente. E aí aguardo vocês na próxima. César, um grande abraço aí, meu amigo. Obrigadão, viu? Obrigado. Grande abraço, cara. Obrigado a você. Obrigado a todos. Sucesso aí. Vou acompanhar suas lives todas, como eu já tenho feito. Valeu. Abraço, Valeu, querido. obrigadão. Valeu. Tchau.